Se você se acha conservador demais e talvez se arrependa disso, sente que dá para investir um pouco melhor e não sabe como fazer, de repente tem medo da volatilidade do mercado, esse vídeo é para você, tá? É para isso que eu tô gravando aqui hoje. Então, vamos começar e hoje aqui vai ser uma conversa muito tranquila, muito aberta, tá? Inclusive, eu vou ficar compartilhando a minha tela aqui com você, eu vou mostrar alguns gráficos, tá? Mas a ideia é ser uma coisa bastante simples, tá bom? Uma linguagem super simples. E se tiver alguma dúvida também, você põe no comentário que eu te respondo, certo? Então é o seguinte, eu já vou começar aqui com um gráfico que ele mostra o seguinte, tá? Eu fiz algumas alterações nesse gráfico do S&P 500, que ele mostra basicamente as quedas e as subidas do S&P 500. Então veja aqui. Primeiro, tem uma frase muito legal do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da nossa bolsa. Ele tem alguns bilhões de reais investidos na Bolsa de Valores do Brasil. Já investe há mais de 50, 60 anos. Já é um senhorzinho já. Depois você pode até dar uma pesquisada no nome dele se você não conhece. E ele diz o seguinte: volatilidade é medo de quem não entende o que possui. E é isso, né? Se você não sabe muito bem o que você está fazendo, realmente você tem receio. Dificilmente quem investe num imóvel, por já o imóvel ser uma coisa mais conhecida, né? Não fica com muito medo. Mas se você parar para pensar, até um imóvel tem volatilidade. Se você compra um imóvel hoje, passa um ano e você vai ver quanto ele vale, nem sempre aquele imóvel se valorizou. Às vezes, se você for fazer uma análise, o imóvel pode ser que valha até menos. Claro que isso é mais difícil de acontecer, mas pode ser. De repente, o imóvel que você comprou até para morar, ele pode ser que valha um pouco menos. Só que às vezes você não quer vender, você não está procurando vender esse imóvel, então você não está se importando muito com isso. Mas existe uma, uma oscilação, né, do preço desse imóvel também. A questão é que não fica piscando na tela o tempo todo, igual é bolsa de valores ou um investimento que você faz no mercado financeiro, né? Agora, olha que interessante esse gráfico que eu estou colocando aqui para vocês. Esse gráfico é do S&P 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e ele mostra o seguinte: desde 1995 até agora, o S&P 500 ele rendeu 1.348%, tá? Esse número tá lá na ponta superior direita. Se você olhar, são 1.348% em dólares. Se for em reais, rendeu muito mais, por conta até da desvalorização da nossa moeda. Então renderia muito mais. Agora, interessante de notar que durante esse período você tem quedas muito acentuadas. Então vamos pegar ali em 2000, a primeira queda ali, né? Você tem uma queda de 46% acontecendo na bolha.com ali, né? Então em 2000 até 2002, 2003 ali mais ou menos. Depois você tem uma alta super acentuada de 87%, depois ele cai 50% de novo, depois ele sobe 319% de 2010 até 2020, né, mais ou menos, que é quando tem ali a pandemia. Depois cai 20% na pandemia, depois já sobe 80% de novo, cai 24%, sobe 89%. O que isso mostra, né, pra gente? Que por mais que seja possível, que foi possível, né, ganhar 1.348% em 30 anos, não foi possível amenizar essas volatilidades. E eu só mostrei os períodos maiores aqui de perdas, né, e ganhos. Então, os 46% aqui contínuo, né, ao longo dos 3 anos, a perda de 50% ali em 2008, mas eu não mostrei para você as perdas mensais que aconteceram também, né, ali ao longo de meses, ao longo de semanas, que também acontece, tá certo? Mas é para que você entenda que é quase que impossível ganhar no mercado financeiro mais do que aquela taxa básica de juros, como o CDI, como a poupança, sem correr algum tipo de risco, tá? Isso aqui é para a gente começar a nossa
a nossa discussão. Mas dá pra gente avançar aqui. Eu acho que eu saí da apresentação. Deixa eu compartilhar de novo com vocês. Compartilhar. Não, não é aqui não. Tá dando pra ver aí? Acho que tá dando pra ver, né? Então eu vou seguir assim mesmo. Existe um estudo que foi feito lá ainda dentro do S&P 500, da Bolsa Americana, e eu fico falando de Bolsa Americana aqui pra você. Eu quero que você não estranhe isso, tá? No sentido de... Deixa eu transicionar aqui. No sentido de você pensar assim, pô, mas o Guilherme fica falando de Bolsa Americana e a gente tá no Brasil, né? Parece uma coisa meio distante, mas não é. Hoje em dia é super tranquilo, super fácil da gente investir na Bolsa Americana, assim como investir no Brasil. Hoje em dia está muito simplificado isso. Foi feito um estudo na Bolsa Americana onde, se você, desde 1995, que foi o dado que eu peguei ali da Bolsa, até 2024, que mostra a importância de você ficar investido, apesar daquelas crises, daquelas quedas que eu mostrei, de você ficar investido, ao invés de você ficar tentando acertar o momento de entrada e o momento de saída. Então, quem ficou totalmente investido recebeu aquela rentabilidade que eu mostrei para você lá no final. Quem decidiu sair e eventualmente perdeu os 10 melhores dias de rendimento da bolsa, teve a sua rentabilidade diminuída pela metade do valor. Então, dos 1.300% que eu mostrei para vocês, seria algo em torno de 650% aproximadamente. Agora, quem perdeu os 30 melhores dias, essa pessoa perdeu 83% do retorno. O que isso mostra? Basicamente é que, o que eu deixei escrito ali, 78% dos melhores dias do mercado ocorreram durante um mercado de baixa, ou seja, um bear market, quando o mercado está caindo, ninguém quer comprar, tá todo mundo querendo fugir, esperando o mercado dar aquela subida de novo, né? E aí as pessoas voltarem a investir, tá com otimismo. É naquele momento que o mercado dá uma explosão, ele sobe e aí sim as pessoas acabam perdendo esses melhores dias. Tudo bem até aqui? Né? Tá dando para pegar o que eu tô querendo dizer? E aqui é um problema que já pega muitas pessoas. Por quê, pessoal? Deixa eu voltar para cá. Porque isso que eu tô falando não é fácil. Na teoria é muito simples, né? Eu sou planejador financeiro hoje de aproximadamente 35 famílias. A gente aqui na Ballast tem mais de 300 clientes e são mais de 100 milhões de reais que a gente faz a gestão. E não é fácil de conseguir, tanto para a gente aqui fazendo a gestão desse patrimônio, quanto de explicar para os clientes que mesmo durante uma queda a gente deve continuar comprando ativos. Não é uma tarefa fácil quando você vê o seu dinheiro caindo, né, o seu patrimônio caindo, você ainda assim ter força e fôlego para continuar comprando. Mas é o que mostra os números e os dados. E contra dados, pessoal, se tem uma coisa que eu não acho que a gente tem que discutir, é contra dados. Eu posso discutir contra o meu viés, contra a minha emoção, contra o meu estômago. Agora, contra dados, eu acho que é loucura discutir. Você concorda comigo? Então, é por isso que eu fico trazendo tantos números assim aqui para você. Então, vamos voltar para cá. E aí a gente vai ver mais uma informação interessante. Olha só. O investidor, então, que ele tem uma rentabilidade diminuída pela metade, porque aí a gente talvez possa pensar o seguinte, eu vou voltar para cá, porque antes de passar os valores eu quero explicar para você. Talvez você pense assim, tá bom, 1.300%, aí a rentabilidade cai pela metade, se eu fico de fora, tal, mas isso representa de fato, em termos de número mesmo, né, do quanto eu vou ter de dinheiro acumulado, representa uma diferença tão grande assim? Né, na minha rentabilidade? Ou será que a gente não está falando de tanto dinheiro assim? Né? Será que dá uma diferença de pouca coisa lá no final? Eu vou mostrar isso para você agora. O quanto 1, 2, 3% faz muita diferença quando a gente está falando de um acúmulo de
20, 30 anos. Então, por exemplo, se eu tenho um investidor A, eu não consigo marcar aqui nesse negócio com caneta. Eu não sei usar muito bem isso aqui, viu, pessoal? Vou ser muito sincero com vocês. Então, eu tô aprendendo aqui ainda, mas não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse aqui. Acho que sim, né? Então, se eu tenho aqui um investidor A que tem uma rentabilidade de 10% ao ano por um prazo de 30 anos, dois investidores, né? Os dois investidores têm a mesma rentabilidade, o mesmo prazo, o mesmo valor. Ambos investiram 410 mil no período de 30 anos. Mas não foi de uma vez, tá? Foi 50 mil reais no começo e depois foi mil reais por mês durante 30 anos. Só que um teve rentabilidade de 10% ao ano, o outro de 5% ao ano. Aqui dá 2 milhões e 900, aqui dá 1 milhão de reais. Dá uma diferença de 1 milhão e 900 mil reais depois desse período todo, né? Quase 200% aí de diferença. Ou seja, dá muito dinheiro, tá? Dá muito dinheiro você ter 5% a mais de rentabilidade dos seus investimentos ao longo desse período todo. É claro que 5% é uma diferença grande também que eu estou colocando aqui, mas entenda que 4, 3% que seja, já dá uma diferença enorme que você não pode desperdiçar, né? Algo desse tipo. Então, estou te explicando tudo isso, primeiro para você entender que tempo no... Eu acho que vale a pena até voltar alguns slides aqui, que esse aqui eu acho que eu não apresentei para você, mas o próprio Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, agora a gente não está falando do maior investidor do Brasil, mas do mundo, ele diz que o tempo no mercado, o tempo que você fica dentro do mercado, ele bate o timing do mercado, né? Ou seja, aquela questão que você fica tentando achar o momento certo de entrar no mercado, né? Caso você ache que isso é o melhor caminho, certo? Então, estou explicando tudo isso para entrar agora num outro ponto que eu quero explicar para você, que é o ponto de Asset Allocation. Opa, aqui é o meu assistente, meu Gemini. Então, deixa eu mostrar para você aqui. Beleza, aqui eu tenho uma carteira. Então aqui é o seguinte, eu tenho uma carteira montada aqui com base num asset allocation que você precisa pensar, numa alocação de ativos que você precisa pensar quando você vai montar uma carteira, vai começar a investir, vai sair de um perfil mais conservador. Porque não é necessariamente, pessoal, tudo no risco ou tudo no conservador. Você não precisa ser 880, tá? Nesse sentido. Você pode ser ali um pouquinho mais flexível, tá? Com relação a isso. Então, por exemplo, vamos olhar aqui no gráfico que talvez fique mais claro isso. Então, se eu tenho aqui dentro de um gráfico o CDI, eu deixei aqui para vocês um gráfico desde 2011, e aí eu tenho o CDI aqui nesse gráfico, eu tenho a poupança, o rendimento da poupança, eu tenho o rendimento do IPCA, que é o índice de inflação, e eu tenho o Ibovespa, que é o índice de ações do Brasil, tá? E você percebe aqui que o CDI, que é aquele investimento que a gente faz num CDB, que rende 100% do CDI, por exemplo, já é esse investimento em azul. A poupança rende muito menos e ela fica ali praticamente empatada com o IPCA, né? Então, o que você faz investindo na poupança é basicamente empatar o seu dinheiro com o IPCA. Nada além disso, com a inflação, né? E o Ibovespa, nesse período, passou por poucas e boas ali, né? Você percebe que ele ficou praticamente também empatado com o IPCA, mas eu tenho coisas para falar ainda sobre isso, eu deixei aqui só para você ver e entender. Mas quando eu consigo entender que existem investimentos onde eu posso, correndo um pouquinho mais de riscos, e quando eu falo riscos é volatilidade. E a volatilidade é o preço que eu vou pagar para ter um ganho um pouco acima do CDI. É o preço que eu vou pagar para ter um ganho maior do que eu teria para ficar sem risco. Então eu tenho, por exemplo, ativos que eu montei uma carteira chamada YouTube, eu já vou mostrar ela aqui para você, que eu tenho, por exemplo, títulos de inflação curtos, né? Então títulos de inflação que pagam
IPCA mais uma taxa. Então, a inflação mais uma taxa pré-fixada. Então, esses títulos pagaram ao longo desse período 345%, enquanto o CDI pagou 275% no período todo. Eu tenho títulos aqui também que poderiam ser crédito privado. Né? O crédito privado são fundos que emprestam dinheiro para empresas e essas empresas te remuneram a uma taxa que normalmente vão girar ali na casa dos 110% do CDI, algo assim. Então eu já consigo também ter alguma remuneração um pouco melhor. Né? Eu tenho aqui também possibilidade de investir na Bolsa Americana, que eu expliquei para vocês até agora. E aí eu recebo, além do retorno da Bolsa Americana, eu recebo isso em como são dólares, né? Eu recebo aqui esse retorno em dólares. E aí o que acontece basicamente é que se o dólar se aprecia aqui no Brasil, eu tenho também esse retorno do cambial. Tá? E aí o retorno nesse período específico foi muito alto. Eu posso também investir em empresas de dividendo, né? Que é o IDIV. Tá? Então eu tenho aqui também um retorno. O S&P 500 destrói, né? Destrói aqui o gráfico. Eu vou tirar ele daqui porque senão ele distorce demais. Mas eu tenho aqui também o IDIV, que rendeu 297%, né? Você vê que é bem diferente do Ibovespa, né? As empresas de dividendos, ela tem uma consistência um pouco melhor ali de retorno do que o Ibovespa, já rendeu mais do que o CDI. Agora, eu estou mostrando para você rendimento, e rendimento não é tudo, porque se você olhar só para o rendimento, você não vai ver os tombos que aconteceram no meio do caminho. E a gente consegue ver isso dentro da janela móvel. Então, quando eu olho para a janela móvel, eu consigo ver o que aconteceu no meio do caminho até chegar lá no final para que esses ativos pudessem ter essa performance que eles tiveram. Então, olha que interessante o que começa a acontecer aqui. Eu vou olhar numa janela de 12 meses, ou seja, uma janela de janelas de um ano, né, de 12 meses. Então, quando eu olho esse tipo de janela, eu consigo ver o seguinte. O que está mostrando aqui? Ibov. Eu não quero mais ver o Ibov. Aqui eu vou deixar. Só vou tirar a carteira do YouTube. Então, primeiro eu quero mostrar a janela móvel para vocês do CDI, do IPCA e da poupança. Esses aqui são os investimentos mais básicos que existem hoje no país, tirando o IPCA, né? Você não investe no IPCA, isso aqui é a inflação do país. Mas você percebe que o CDI, normalmente, ele consegue ganhar da inflação. Né? Por padrão aí, se você investe num CDB 100% do CDI, você tem ganhado da inflação, menos em alguns períodos muito específicos. Aqui é aquele momento que a Selic foi para 2% ao ano, né, e ficou ali mais baixa, e aí a inflação acabou passando aqui a Selic. Mas aqui, em geral, você acaba superando a inflação. Enquanto a poupança, às vezes, passa por alguns apuros, né? Então, você percebe que aqui, ó, a poupança teve problemas para superar o IPCA, aqui a poupança teve problemas para superar o IPCA, né? Então ela já tem um pouquinho mais de problemas nesse caso. Eu vou tirar o IPCA agora, a poupança, porque eu já não quero mais olhar para a poupança, a gente já viu que ela não presta mesmo. E eu vou olhar agora para aqueles investimentos que eu mostrei para vocês, né? Então eu vou começar aqui com os títulos de inflação de 5 anos, por exemplo. Então a gente viu que ele tem uma performance muito boa no longo prazo, mas é natural que a gente vai ter oscilações nele, tá? Então repara que em janelas de 12 meses, ó, aqui por exemplo, no início aqui foi muito bom, né? Então eu tenho uma rentabilidade aqui incrível de 17% aqui no final de 2012, né? Então olhando 12 meses para trás, eu tive 17% de rendimento. Aí aqui, no final de 2014, né? Então de 20 de 1 de 2013 a 20 de 1 de 2014, já foi um rendimento muito ruim para os títulos de inflação, rendendo até abaixo do IPCA, né? Se você olhar aqui nesse período. Aqui já foi muito bom, ó, rendendo acima do CDI. Aqui rendendo o tempo todo acima do CDI. Aqui rendendo abaixo do IPCA, mas ainda acima do CDI. E aqui tem rendido abaixo do CDI durante os últimos anos aqui, mas sempre acima do IPCA, pelo menos durante esse período aqui.
Então o que eu quero mostrar para você, pelo menos olhando aqui? Vai ter oscilação. Se você quiser ganhar acima do CDI, vai ter oscilação. Agora, eu vou colocar o IDIV aqui nessa conta e vou colocar o S&P 500 também. Vou colocar os dois. Talvez o S&P 500 vai... ok. Então a gente percebe que tanto o S&P 500 como o IDIV, ambos aqui, que o IDIV é o de bolsa brasileira, o S&P 500 de bolsa americana, ambos aqui oferecem uma volatilidade bastante alta, né? Bastante alta. Inclusive tem períodos aqui, que o IDIV rendeu negativo depois de um ano, 12 meses investidos. Ele tem um rendimento negativo de menos 40%. Então você tem que entender aonde que você está entrando. Você pode ter esse tipo de rendimento com 12 meses investidos. Ok. Quando eu começo a alongar essa janela, deixa eu ver quanto tempo? 20 minutos já de vídeo. Então, já vou começar a acelerar aqui, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas, se você estiver entendendo até aqui, deixa aí o seu joinha para eu saber que está fazendo sentido. Se você tiver dúvida, deixa no comentário também. Se eu alongar essa janela para 36 meses, a coisa ela vai começar a mudar um pouco. Por quê? Porque significa que cada pontinho que eu estou olhando aqui tem pelo menos 36 meses de investimento. E a gente vai perceber algumas mudanças aqui. Tá? Por quê? Porque eu tenho aqui agora os títulos de inflação. Olha o que aconteceu. Praticamente todos os pontinhos do título de inflação, eles estão acima da inflação, do IPCA. Eu não tenho mais nenhum pontinho abaixo do IPCA. Eu tenho abaixo do CDI, mas abaixo da inflação eu não tenho mais. Os pontinhos do IDIV, vamos ver o que aconteceu agora. A gente percebe que ainda tem pontinhos que ficam abaixo da inflação. Isso acontece eventualmente, mas também já dá uma melhoradinha aqui, né, no gráfico. E do S&P 500, a gente vê que foi um período muito bom aqui, né? Você praticamente não tem nenhum período de rendimento negativo do S&P 500, nem aqui, foi 15%, tá vendo aqui, 15% de rendimento. Ainda foi um período bom para o S&P 500. Se eu alongo isso para 60 meses, então cada pontinho que eu pôr o meu mouse tem pelo menos 60 meses de período de investimento. Então aqui eu vou olhar os títulos de inflação e agora a coisa começa a mudar bem de figura, né? Porque até o CDI, só agora, nos últimos meses aqui, que o título de inflação acabou perdendo para o CDI, porque durante os últimos, praticamente, desde 2011 que está vindo essa simulação, aproximadamente 2011, ele nunca ficou abaixo do CDI, muito interessante isso. Deixa eu pegar aqui o IDIV. Ele dá uma mudada boa, porque aí aqui, ele só ficou negativo aqui em 2016, né? Então, começando lá em 2011, 12 e vindo até 2016 ele ficou negativo. Depois disso, ele praticamente não ficou mais negativo, tá vendo? Ele só tem rendimentos positivos, apesar de em alguns momentos ele ficar abaixo da inflação aqui, né? Mas não tem mais rendimentos negativos. O S&P 500, ele aí acabou, né? O S&P 500 acaba performando muito, muito bem. Você vê que o IDIV bate aqui, né? O S&P 500, pelo menos aqui em 2021, né? Esse período de 2021 aqui, ele tem um rendimento superior ao S&P 500 no prazo de 5 anos, o que é muito interessante. E quando eu pego uma carteira, que eu chamei de carteira YouTube, e eu combino tudo isso, eu tenho isso daqui, Deixa eu tirar aqui, porque o S&P 500 acaba influenciando demais. Eu vou deixar a poupança e o CDI. Eu vou tirar o IDIV. Beleza. Então quando eu tenho uma carteira que eu chamei de carteira YouTube, o que começa a acontecer aqui? Eu tenho os títulos de inflação também eu vou tirar para eles não ficarem poluindo aqui. Legal. Então quando eu tenho uma carteira chamada de carteira YouTube e eu olho 60 meses investindo nela, eu tenho uma carteira que performa o tempo todo, num prazo de 5 anos, é claro, acima do CDI, apesar de que ela tem volatilidades, né? Você percebe aqui, mas ela está o tempo todo performando acima do CDI e acima do IPCA. Então, deixa eu voltar para mim aqui. Opa, não é aqui. É aqui.
Então, eu quero que você entenda e perceba que eu não tô passando pra você a carteira, porcentagem, tá? Porque não é esse o objetivo, tá? Eu não tô aqui pra te passar a carteira ideal, nem nada nesse sentido. Pelo menos não é essa, esse vídeo não tem esse propósito. O propósito aqui é que você entenda que, ainda que você tenha um perfil conservador, que é possível que você dê passos para que você tenha uma carteira um pouquinho mais arrojada e que essa carteira ainda assim consiga ter uma performance no longo prazo. Esqueça curto prazo, esqueça de olhar a carteira mês a mês, esqueça até de olhar a sua carteira ano a ano, porque ela vai ter volatilidades. Mas é possível que no longo prazo você tenha uma carteira que está o tempo todo rendendo acima do CDI e acima do índice de inflação que a gente tem. Se está rendendo acima do CDI, naturalmente está rendendo acima da inflação e não está te dando prejuízo, não está te dando dor de cabeça, é o que você confia, é o que está seguro e que você pode ficar tranquilo, dormir tranquilo à noite, que não vai te dar dor de cabeça. Tá bom? Se você teve dúvidas desse vídeo, eu peço que você coloque aqui no comentário, tá? Pra gente poder bater um papo sobre isso. E se você quiser também aprofundar um pouco mais na sua carteira de investimentos ou no seu cenário, vai no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, que aí você consegue preencher um formulário e eu mesmo ou a minha equipe entra em contato com você pra gente marcar uma reunião e falar da sua carteira, da sua vida. Combinado? Um grande abraço para você e até a próxima.